Greetings world. Saudações Brasil. We are anonymous. Nós somos Anonymous. O que temos visto nos últimos tempos em nosso país é o melhor exemplo de desorganização político-social que poderíamos vivenciar. Não só todo o sistema se desestruturou, mas vemos pessoas defendendo este mesmo sistema falido, carente de líderes e sobrecarregado de políticos, não por ideal, mas por interesses. Nada funciona como deveria ser. Nada é como pagamos extremamente caro para ser. Pagamos por luxos que não se destinam a nós. Estamos investindo em regalias para pessoas corruptas que não estão dando a mínima para os investidores, nós, o povo. No Brasil, apenas os mais necessitados respeitam a lei, com medo de que tirem o pouco que ainda têm, da liberdade. A lei em nosso país não funciona porque ela não é respeitada, ela é temida. Mesmo assim, em nosso país, a lei só existe para aqueles que a temem e para aqueles que podem comprá-la. Efetivamente, não existe lei para pobres no Brasil. Este é o país de aparências e uma ostentação que não podemos pagar. Mas este não é o ponto. Muitos dos que lutam contra a opressão o fazem por falta de oportunidade de oprimir. Assim que a conseguem, viram o carrasco. Antes, a ditadura usava da opressão como forma de imposição. Hoje se usa da manipulação. Um simples fato omitido, distorcido ou manipulado, condena a vida de milhares de pessoas. Enquanto a honestidade estiver presa às asas da opressão, a humanidade não resgatará seu valor. Mesmo que sejamos um povo egoísta, com esse vulgar descontrole de sempre querer mais, mantendo isso acima de nossa própria dignidade, essas pessoas inescrupulosas que ganharam o poder dado pela esperança de todo um povo em ajudá-los, estão usando desse mesmo poder para subtrair de nossos próprios esforços, se apossando daquilo que gastamos muito de nossas vidas para adquirir. A questão a que nos referimos aqui é daqueles que não têm voz para gritar por socorro, portanto, são incapazes de pedir ajuda. Estamos falando dos verdadeiros donos de todas essas terras. Estamos falando de pessoas que o governo faz questão que ninguém saiba, pois assim, é mais fácil deixá-los na situação que estão. Presumimos que vocês saibam que o Brasil já foi rico em suas reservas indígenas, não é mesmo? Os índios já foram as raízes de nosso povo e... Você sabe quem são os ribeirinhos? Você já ouviu falar da usina hidrelétrica de Belo Monte? Da cidade de Altamira? Então, deixe-me contar-lhes uma história. Instalada em uma região da Amazônia negligenciada historicamente pelo governo, Belo Monte é símbolo de inadimplência socioambiental. As obrigações do governo e da Norte Energias, empresa responsável pela construção da usina, foram constantemente descumpridas. Mesmo com os mais de 30 anos de planejamento da obra, a região atingida para receber a terceira maior hidrelétrica do mundo não conseguiu os investimentos e ações necessários para suavizar de maneira adequada e compensatória seus impactos. Belo Monte, desde seu início, foi o mais caro e polêmico empreendimento do país. Em 2013, viu o auge de sua própria contradição. Praticamente 50% da usina estava pronta, mas o mesmo não pôde ser dito das obrigações socioambientais que deveriam acompanhá-la. Todo o descumprimento verificado pelo IBAMA e pela FUNAI se traduziram em algumas sanções administrativas, que não passaram de multas em valores irrisórios para um empreendimento orçado em quase 30 bilhões de reais. Todos os temas referentes à Amazônia, principalmente o desmatamento e a sobrevivência de populações ribeirinhas e indígenas, têm sido tratados com total descaso. Antes mesmo de tentarem estruturar uma suavização para compensar os impactos da área, 100 milhões de reais foram gastos em banalidades para escolhas de lideranças, para a criação de um padrão de relacionamento inaceitável.
todos os programas de prevenção ou diminuição dos impactos relacionados à saúde indígena e à integridade de seus territórios nunca saíram efetivamente do papel, apesar de sua implantação ter sido prevista para antes do início da construção, pois houve um aumento mais do que significativo da população trazida pela obra. A taxa de mortalidade infantil indígena em Altamira é de quase 22 óbitos por 1000 nascidos vivos, enquanto o Brasil mantém-se numa média de 13. Utilizando-se de uma medida judicial criada na época da ditadura, a suspensão de segurança, que se baseia no argumento de que o cronograma da obra é mais relevante que os direitos das populações atingidas, o governo conseguiu derrubar a paralisação da obra por diversas vezes. Isso deu à empresa a colocação de estar acima das leis estabelecidas no país, sobrepondo-se a direitos da população simplesmente por tocar uma obra considerada estratégica. O empreendimento esbarra em grave conflito de interesses. A União tem participação acionária de 50% na Norte Energia. A obra é 80% financiada pelo BNDES, vigiada permanentemente por homens da Força Nacional de Segurança e defendida judicialmente pela Advocacia Geral da União. Paradoxalmente é fiscalizada pelo IBAMA, órgão do governo federal. Foi feita uma blindagem em torno da usina desde o início de suas obras, o que manteve os interesses da população em último plano. Não existe nenhuma instância de controle social efetivo, nem mecanismo independente de fiscalização. Belo Monte se destaca pela forma com que foi imposta à sociedade brasileira sem oitivas aos povos indígenas e com audiências públicas meramente formais. A falta de planejamento socioambiental responsável e respeito às instituições democráticas vão na contramão de qualquer projeto de desenvolvimento sustentável. A nossa serenidade acabou quando nossos direitos foram desrespeitados. Quando nossas vidas foram desvalorizadas e nosso trabalho foi reestruturado da escravidão. Não nos calaremos mais diante de pessoas que usam do poder do povo para ganharem vantagens sobre o povo. Subscrevendo as palavras de Tupac: aqueles que nos desrespeitar serão os primeiros a nos temer. Estão desrespeitando o nosso povo. Nós não perdoamos. Altamira, estamos de olho em você. Nós não esquecemos. Somos uma legião. Nós somos Anonymous. Esperem por nós.